Naquela noite em Jerusalém, um simples jantar transformou-se em um dos momentos mais enigmáticos e discutidos da história da humanidade. Mas afinal, o que realmente aconteceu na última ceia? Teria sido apenas uma refeição entre amigos ou o início de uma revolução espiritual que mudaria o mundo para sempre? E mais, porque Jesus escolheu justamente aquele momento para revelar verdades profundas e anunciar a traição de um dos seus discípulos. Hoje, muitos estudiosos ainda se perguntam: seria a última ceia apenas uma refeição pascal judaica? Ou ela carregava um significado muito maior, algo que ultrapassa o tempo e alcança cada um de nós até hoje? E você já se perguntou por que esse evento aparentemente comum foi registrado com tantos detalhes nos evangelhos e transformado em um dos símbolos centrais do cristianismo? Prepare-se para mergulhar nos bastidores dessa noite misteriosa, carregada de tensão, revelações e profecias. Uma noite em que o pão e o vinho deixaram de ser apenas alimentos e se tornaram símbolos eternos. Mas antes de chegarmos ao clímax, precisamos entender o que levou Jesus a reunir seus discípulos naquela sala, sabendo que aquela seria sua última noite em liberdade. Naquela noite em Jerusalém, as ruas estavam cheias de peregrinos vindos de todas as partes para celebrar a Páscoa judaica. Era uma noite especial, repleta de simbolismo, lembrando a libertação do povo hebreu do Egito. Mas para Jesus, aquela celebração teria um sentido ainda mais profundo. Ele envia Pedro e João para preparar a ceia em um local específico. Um homem carregando um cântaro de água os guiaria até a sala onde tudo aconteceria. Mas por que Jesus escolheu esse modo tão enigmático para indicar o lugar? Estaria ele se protegendo para evitar que seus inimigos descobrissem o local antes da hora? E mais, porque uma refeição simples, aparentemente comum, carregava tanto mistério. Quando os discípulos entraram naquela sala espaçosa, iluminada por lamparinas, talvez não imaginassem que presenciariam momentos que seriam lembrados por gerações e gerações. Ali, cada gesto, cada palavra teria peso eterno. E aqui fica a pergunta: se você estivesse naquela sala, teria percebido a grandeza do que estava prestes a acontecer? Ou pensaria que era apenas mais uma refeição de Páscoa? Os discípulos estavam sentados à mesa, cada um com suas próprias expectativas. Muitos ainda acreditavam que Jesus instauraria um reino terreno, derrubando Roma e libertando Israel. Mas outros já começavam a sentir que algo maior estava em jogo. O clima era de expectativa e, ao mesmo tempo, de tensão. Jesus olha para eles e declara: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa convosco antes do meu sofrimento. Essas palavras devem ter causado espanto. Por que falar em sofrimento em uma noite de celebração? O que ele queria dizer com isso? Enquanto partiam os alimentos, provavelmente alguns olhares se cruzavam, cheios de dúvidas. Será que os discípulos entenderam que aquele seria o último momento íntimo que teriam com o Mestre antes de sua prisão? Ou será que estavam mais preocupados em saber quem seria o maior entre eles, no reino que acreditavam estar para começar? E você, no lugar deles, teria percebido a gravidade daquelas palavras? Ou também se deixaria levar pela expectativa de glória? De repente, algo inesperado acontece. Jesus se levanta da mesa, tira o manto, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Um ato impensável para o mestre. Lavar os pés era tarefa de servos, não do Senhor. Pedro, desconcertado, recusa-se no início, mas Jesus responde que, se ele não aceitasse, não teria parte com ele. Esse gesto simples, mas carregado de humildade, quebrou qualquer ideia de poder ou status entre eles. Jesus mostrava, na prática, que no reino de Deus, a grandeza não se mede pelo quanto se é servido, mas pelo quanto se serve. Mas será que os discípulos realmente entenderam a profundidade desse ato?
Ou apenas viram um gesto estranho que contrariava todas as tradições? E nós hoje, quando ouvimos falar sobre humildade e serviço, será que de fato vivemos isso? Ou apenas admiramos a cena sem aplicá-la à nossa vida? O clima na sala começa a mudar. Jesus, com um olhar firme e voz grave, declara: um de vós há de me trair. O silêncio toma conta do ambiente. O coração dos discípulos dispara. Quem seria capaz de tamanha covardia? Um por um começam a perguntar: porventura sou eu, Senhor? Mas Judas já havia tomado sua decisão. Ele sabia que a palavra era para ele. Mesmo assim, permaneceu ali, sentado à mesa, comendo do mesmo pão, compartilhando do mesmo vinho. Como pode alguém estar tão perto de Jesus e ainda assim escolher traí-lo? Essa pergunta ecoa até hoje. Quantas vezes alguém pode estar dentro da comunidade, ouvir a palavra, participar dos momentos sagrados, mas ainda assim ter um coração distante? E você, o que faria se Jesus olhasse para você e dissesse: um de vocês me trairá? Será que teríamos coragem de encarar esse olhar? Em meio à tensão, Jesus toma o pão, dá graças, parte e entrega aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em seguida, pega o cálice de vinho e declara: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Naquele instante, um gesto simples ganhou um significado eterno. O pão e o vinho deixaram de ser apenas elementos da ceia pascal e se tornaram símbolos da nova aliança entre Deus e a humanidade. Mas será que os discípulos realmente entenderam o que estava acontecendo? Ou só perceberiam a grandeza daquele momento depois da cruz e da ressurreição? E nós hoje, quando participamos da ceia ou ouvimos essas palavras, será que temos consciência da profundidade desse sacrifício? Ou tratamos como um simples ritual, sem pensar em seu real significado? A antiga Páscoa celebrava a libertação do Egito, mas agora Jesus estava inaugurando algo muito maior: a libertação do pecado e da morte. O cordeiro sacrificado no Egito deu lugar ao verdadeiro Cordeiro de Deus. O sangue nos umbrais das portas foi substituído pelo sangue derramado na cruz, capaz de redimir toda a humanidade. Mas por que Jesus escolheu justamente aquele momento naquela ceia para revelar esse mistério? Será que ele queria que os discípulos entendessem que tudo aquilo estava conectado à história do povo judeu e que ele era o cumprimento de todas as promessas? A nova aliança não se baseava mais em sacrifícios repetidos ano após ano, mas em um único sacrifício perfeito. E essa promessa alcançaria não apenas Israel, mas todas as nações. E você já parou para pensar que, de certa forma, estava representado naquela mesa? Que cada pedaço de pão e cada gole de vinho também apontava para você? Enquanto Jesus revelava verdades eternas, os discípulos ainda se deixavam levar pela vaidade. Eles começaram a discutir entre si sobre quem seria o maior no reino de Deus. Em uma noite tão sagrada, como poderiam estar preocupados com poder e posição? Mas talvez essa atitude não seja tão distante de nós. Quantas vezes, em meio a momentos de fé, deixamos que o orgulho fale mais alto? Quantas vezes queremos destaque, reconhecimento, em vez de simplesmente servir? Jesus então os lembra: o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Mais uma vez, o mestre quebra o padrão humano de grandeza, e aqui fica a reflexão. Será que ainda hoje, mesmo dentro da igreja, não repetimos o mesmo erro dos discípulos, brigando por cargos, posições e títulos? Após a ceia, o clima na sala se torna mais solene. Os discípulos e Jesus cantam um hino, provavelmente os salmos tradicionais da Páscoa. Imagine o som daquela melodia ecoando pelas paredes, sabendo que era o último cântico de Jesus antes da cruz. Logo em seguida, eles saem em direção ao Monte das Oliveiras.
Cada passo os levava mais perto da prisão, do julgamento e da crucificação. Mas será que os discípulos tinham consciência da proximidade da tragédia? Ou ainda acreditavam que nada aconteceria com o Mestre? E se você estivesse naquele grupo, caminhando à noite ao lado de Jesus, sentindo o vento frio de Jerusalém, teria coragem de permanecer até o fim ou fugiria diante do perigo? A última ceia não foi apenas um jantar de despedida. Foi um divisor de águas. Ali, Jesus revelou o caminho da humildade, denunciou a traição, inaugurou a nova aliança e deixou um memorial eterno. O pão e o vinho como símbolos de sua entrega. Mas a grande questão é, o que essa ceia significa para nós hoje? É apenas uma tradição religiosa ou um lembrete vivo do sacrifício que nos trouxe vida? A cada vez que lembramos desse momento, somos desafiados a examinar nosso coração. Estamos vivendo como discípulos que permanecem fiéis ou como Judas que se aproxima, mas não se entrega de verdade? No final, a última ceia é um convite. Um convite para participar da mesa, não apenas como um ritual, mas como um compromisso de vida. E você? Está pronto para se sentar à mesa com Cristo e deixar que sua vida seja transformada pelo significado daquela noite? Se esta mensagem falou com você, ajude o canal se inscrevendo e curtindo este vídeo. Que Deus te abençoe.